Olá a todos, queridos e queridas, amigos, acompanhadores, estudiosos do Evangelho da Noite. Mais uma noite juntos iremos comungar. Agradecidos de aqui estarmos para dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, tá? Hoje nós vamos fazer o estudo dos versículos 24 a 27, tá? Que o pastorino deu o nome de Vinda do Filho do Homem, aí. Tá vendo só? Aí, para a gente fazer a nossa sintonia inicial e ambiência, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, e vai ser a lição 164. Olha que inspiração, diante de Deus. É uma lição muito inspirada. Quer ver o trecho analisado? Pai Nosso. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Só o versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Pai Nosso. Desculpe, Nosso Pai. Lá na chamada, o trecho que foi lido foi Pai Nosso. Aqui ele botou Nosso Pai. Então, chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos queridíssimos amigos espirituais, guias e protetores, guardiões de família individuais,
graças a toda essa espiritualidade que tanto nos envolve e que permitiu estarmos aqui mais uma vez reunidos para realizar esse Evangelho da Noite. Agradecemos a semana que recebemos desde a última vez que estivemos juntos. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez aos pés do Cristo e também pelo fato de termos podido atender ao amável convite, pelo fato de aqui estarmos efetivamente utilizando a possibilidade, o convite, o momento de religação. Então, mais essa noite reunidos de saberes e de sintonias que vão se realizar agora nos próximos minutos, rogamos, Senhor, para que possamos estar envoltos na Tua vibração, para que possamos estar de portas e janelas abertas para receber essa equipe espiritual do Evangelho da Noite, de modo que eles possam sanitizar os nossos lares físicos e espirituais e os nossos templos, que são os nossos corpos. Dá-nos, Senhor, a permissão para abrir o estudo dessa noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Aí, como eu falava no início, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e já estamos no capítulo 13. E hoje são os versículos 24 a 27. A vida do Filho do Homem. O título que o pastorino colocou. Essa passagem é contemplada pelos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que é meio óbvio que todos os 3 iam registrar? Porque trata-se de uma profecia, que ele está nessa pegada de profecia desde o início desse capítulo. E aí ele está colocando algumas marcadores que são espirituais, mas que o povo está achando que é físico. Sabe, eu até na vez passada, eu mostrei para vocês, quando você tem uma profecia, como é o caso aqui hoje, na vez passada, logo no início, eu falei, vai continuar na próxima vez, né? E também não vai acabar aqui não, vai continuar para o próximo estudo. Em dado momento, eu peguei o capítulo 12 do Apocalipse de São João e li um trecho e mostrei toda uma exuberância de figuras de linguagem, né, que geralmente vem exprimir ou lá no início, muito no início, no Pentateuco, toda aquela parte de Adão e Eva, e Noé, e a arca, e Abim, e Abel e Caim, toda essa parte é tudo figurativo, entendeu? Na verdade, trata-se de um oráculo para ser aberto. Então não é para você ler e interpretar ao pé da letra. Mas essa passagem ela é tão interessante que depois, no final, vou até ler um trecho do Pastorino, como ele fecha esse estudo, porque eu não teria palavras melhores para resumir. Eu gostei da maneira como ele colocou.
Mas o fato é que o Marcos descreve assim, ó, mas naqueles dias, com aquela calamidade, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. E as estrelas serão cadentes do céu, e as forças do céu oscilarão. E então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande força e aparência. E então enviará os mensageiros e reunirá os escolhidos dele dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Quando eram os profetas, você dizia, isso aí é uma profecia. Como é o próprio Filho de Deus que está falando, isso é um ideário, isso é uma marcação de quê? De tempos de virada de éon. Quando você está ali na transcendência de um éon para o outro. Então, por exemplo, o Marcos ele está mais conciso. É engraçado que o Evangelho de Marcos é tido como mais explicado. É mais explicado para fatos do cotidiano e é mais conciso quando se trata de narrar atos do Cristo. Os outros dois, o Mateus e o Lucas, são mais explicativos, tá? Repara o Lucas. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia dos povos e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você vê que o Mateus fala, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. Lucas fala, haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia dos povos e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, assim, ele não diz que tipo de sinal vai ser, né? O Lucas. Já o Mateus fala assim, logo após a calamidade daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará o seu esplendor, e as estrelas cairão do céu, e as forças dos céus oscilarão. É o único que diz que oscilarão. E então brilhará o sinal do Filho do Homem no céu. E então serão abaladas todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com a força e grande aparência. Essa parte também está igual em Mateus. O Lucas também fala que oscilará. Inanimados os homens de medo e expectativa pelo que sobrevém à terra habitada, pois as forças dos céus oscilarão, e então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com força e grande aparência. Começando, pois, estas coisas a ocorrer, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então, o único momento que ele dá a deixa é essa, né? Erguei-vos e levantai suas cabeças, vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então, isso tudo aqui tem um foco que naqueles dias, com aquela calamidade,
com aquela calamidade já é a vinda do outro. Essa calamidade é a da primeira parte da profecia que está na semana passada, que é uma marcação, né? A calamidade, no caso, aí, é uma... Eu explicava que não é um fato absoluto, que vai haver uma calamidade, que agora todo mundo que está me ouvindo e todos os outros que leram isso durante esses últimos 2023 anos, todo mundo imaginou a mesma calamidade. Não, a calamidade são dias calamitosos, que é até o nome da outra, do estudo passado. Dias calamitosos, que são os dias de revolução, são os dias de transição. Que dias são esses? Então, veja, desde a outra, que começou essa coisa de profecia, ele está falando e está sempre parecendo que ele está falando de coisas externas, de marcações externas, porque o Sol e a Lua, vai acontecer alguma coisa com eles. Para Marcos, eles vão ficar nas trevas, as estrelas serão cadentes do céu, as estrelas vão cair do céu, Marcos. No Mateus também, as estrelas cairão do céu e as forças dos céus oscilarão. Quer dizer, isso mais ou menos já dá uma interpretada nas estrelas do céu. As estrelas do céu vão cair. Quer dizer, vão cair. Então tá tudo isso é alegórico. Mas, aí se eu falar aqui, mas esse povo lá da época estava esperando que isso acontecesse aí, ipsis literis, aí vai ficar toda uma parte. Puxa, mas será que eles estavam esperando isso? Olha só, eu não ponho culpa não, eu devia estar lá no meio dos confusos. Há 2020 e 23 anos. E 20, que aí o Jesus já está perto do final. Porque, olha só, era dito um monte de coisas. Então, eles estavam sempre ali, eles não sabiam o que era alegórico e o que era real. Então, por exemplo, quando Jesus diz, e já disse aí nos capítulos anteriores, vai chegar um dia que eu vou ser entregue, vou ser vilipendiado, crucificado e morto. E aí dizia ali, eles não entenderam. Eles não entenderam porque eles estavam pensando que isso era uma alegoria. Eles não estavam sabendo, imagina se ia passar pela cabeça deles que o Avatar, que o Filho de Deus, ia ser pego, preso, vilipendiado, crucificado, morto, sepultado. E para aparecer mais para frente e depois voltar, né, renascer. Entende como é difícil? Né? Aquela coisa, ele fazia um milagre, andava sobre a água, o povo todo ficava prestando atenção. Meu Deus do céu, será que isso faz parte da evolução? A gente vai ter que andar sobre a água? Aí, por exemplo, ele fazia as curas, né? E foram 3 anos de curas, que é a maneira mais eficaz de chamar a atenção, né, do povo para o que você está falando, ou o que você quer falar, é você colocar algum fenômeno físico. Então a gente vai se reportar o tempo todo ao físico, ao que acontece no planeta Terra. O que acontece, é claro que as coisas espirituais acontecem também no planeta Terra. Só que aqui eu me refiro que a gente, humanidade, ligada ao planeta Terra, presta atenção nas coisas que acontecem de maneira sensível. Na filosofia fala do mundo sensível,
que é o mundo sensível? Nos dias de hoje, essa palavra remete à sensibilidade, dá a impressão que eu estou falando de um mundo delicado, frágil, sensível. Não. Essa palavra, nos filósofos, quando eles remetem ao mundo sensível, é o mundo das sensações. É o mundo que eu posso provar. Como? Eu posso beber e saber se a bebida é amarga ou doce. Eu posso botar a mão e saber se está quente ou frio, se é confortável ou não, se é áspero ou macio. Entende? Sensível? É o mundo das sensações, que é o mundo que nós privilegiamos. Então, se dissesse, tem um homem pregando ali na periferia da cidade, e ele disse que trouxe uma boa nova e vai ser maravilhoso, eu duvido muito que alguém se abalasse para ir lá ouvir. Lá, o pessoal dos vilarejos. Vivia todo mundo em vilarejo. E esse todo mundo, judeus. Até porque eles já tinham a sinagoga, eles já tinham os sumos sacerdotes, eles já tinham um livro inteiro, que é o Velho Testamento, né? Que a essa altura do campeonato, com Jesus já nascido, o Velho Testamento está completo, já se encerrou. Que é o Pentateuco, que é a Torá, mais os livros dos profetas, mais alguma coisa, algum livro. E, por exemplo, a Torá é só o Pentateuco, né? Então, tem um homem lá pregando, mas eu já estou com o meu livro completo. O que eu vou fazer lá? Ainda mais que ele foi anunciado inicialmente para judeus, né? Que é pessoal que já tinha religião e já tinha o livro santo. A Bíblia não estava fechada e reunida ainda não, tá? Mas tinha o Pentateuco certamente. E aí tinha que ter algo mais, que é dar o peixe. Por isso também que a figura ligada ao cristianismo é a figura do peixe, né? Tem o peixe, aí no caso, era a comida básica da época, né? Então, quando fala dar o peixe, ou então ensinar a pescar, ou as duas coisas, dar o peixe é dar o alimento. É esse alimento que ele vem falando, né? Que ele fala com a samaritana, que ele veio trazer uma água que você bebe e nunca mais tem sede, um alimento que você come e nunca mais tem fome. Olha que bonito. E tem a ver com essa profecia, porque é uma água, um alimento que é a palavra e que é a mensagem, e se você viver dessa maneira aí que eu estou dizendo, você, na verdade, não vai mais precisar nem de água nem de alimento, porque você será um espírito crístico e não vai ter mais corpo para sustentar. A gente só bebe e come aqui na Terra para manipular esse meio de expressão no planeta Terra, esse escafandro de carne. Entende? Que é uma coisa física e tem que atender a coisas físicas. Tá? Um vulcão, quando entra em erupção, ele é uma manifestação física dos elementares, da parte mineral. Todas aquelas moléculas, os componentes da lava, lá do vulcão, do fogo, aqueles elementos que constituem a montanha, a erupção, a lava, são iguaizinhos aos elementos que nos constituem. Tá? Só que aqui tem um princípio inteligente, individualizado. Quando a gente morrer, vai para o outro lado e vai continuar sendo a gente,
e vai continuar respondendo por suas escolhas, né? As escolhas benfazejas, benditas, e as outras não tão ditosas. Vai continuar, então, atrelado à queima de um karma, do que nós fizemos de errado que ainda não pagamos. E aí vamos voltar mais tantas vezes até a gente resolver comer desse alimento e beber dessa água, que é o próprio Cristo, né? Que é a Eucaristia da Igreja Católica. Nós somos cristãos, nós não fazemos essa celebração da transubstanciação, mas é tudo que o Espiritismo prega, né? Que é a desmaterialização das almas dos seres. Quando isso vai acontecer? Quando eu me libertar dessas coisas materiais aqui da Terra. Ah, Mauro, mas e quando que eu vou me libertar? Cada um vai ter a sua iluminação, a sua metanoia vai ter uma hora. O que isso tem a ver com a profecia de hoje? Que ele fala, a profecia, todo mundo interpreta como sendo que vai acontecer mesmo, essas coisas aí, né? O sol vai ser encoberto, a lua não vai aparecer, as estrelas vão cair do céu, tá? Uma boa parte até hoje interpreta fim dos tempos, Apocalipse, como acontecendo essas coisas. Você imagina, ler lá o livro de Apocalipse, é só destruição, é só calamidade, é só coisa acontecendo, e o povo achando que vai ser desse jeito. Quer dizer, a gente, espírita, não acha. Também não estou dizendo que não vai ser, porque, né, eu não sou nada, né? A gente, os espíritas, interpretam que vai haver uma transição planetária, porque antes vai haver a transição das almas individualmente. Isso que ele está descrevendo aqui é o éon de cada um fazendo a sua transmigração, a sua transição, vai fazer com que o planeta faça a transição. Entendeu? Quanto mais gente fizer a transição, mais próximo a gente está da transição planetária. Mas o que a gente tem que lutar? A gente tem que lutar para a transição planetária? Não diretamente. Nós temos que lutar para a nossa transição, que aí a gente vai estar indiretamente influenciando a transição planetária. Então, quando ele fala, mas naqueles dias, com aquela calamidade, que são coisas que estão acontecendo com você, aí tem que ter os ouvidos de ouvir. Porque quando você lê isso e você está sintonizado, você sabe do que está falando. O melhor intérprete do oráculo, que é a sua vida, é você. Não vai aparecer ninguém melhor que você. As pessoas podem falar sobre a sua vida, sobre os marcadores. Ah, você vai casar e ter 3 filhos, ou não. Né? Tem uma programação lá, tem alguém que você deve encontrar, que você deve viver, que você deve casar, que você deve ter 3 filhos. Mas, se esses 3 filhos, um deles era um débito que você tinha que pagar para com essa criança, esse espírito, e ele te deu perdão, aí olha como é que é o desenvolvimento dele. E ele já se resolveu contigo, ele já te deu perdão. Aí você não vai mais ter 3 filhos, vai ter 2. Entende? Como é cada um, a história de cada um, o éon de cada um. Olha que maravilha, esse filho que você estava devendo, ele já fez a transição dele, a metanoia, já te deu perdão, não, foi embora. Largou uma amarra, né? Ele tinha uma querela lá com você,
que numa outra encarnação você bateu nele, prendeu no quarto, não deu atenção, mas ele superou isso tudo. Você tem menos uma alma para se acertar. Pensa nisso. Então, isso ele está falando, mas é de propósito. Ele coloca materialmente para ver até quando as pessoas vão ter esse vínculo. Olha só, naqueles dias, então, esses da calamidade, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas serão cadentes do céu. As estrelas vão todas cair do céu. E as forças do céu oscilarão. Nesse dia aí, é o dia da sua metanoia. Ele está descrevendo uma metanoia. Você vai perder, você vai ficar zureta. No dia da tua metanoia, que você vai se desligar do material, da matéria, que a matéria não vai mais ser o seu norte, nesse dia todos os seus valores vão ser reassentados, ressignificados. Você não vai mais viver pelo carro lindo, novo, né? Pela aquela mansão com a cachoeira e a piscina, pela lancha. Veja bem, hein? Olha como é que vai ser a interpretação. Eu não estou falando mal disso. Eu não estou falando que ter isso é mal, ou mesmo querer isso. Eu estou dizendo que ter isso como norte, como um fim único, esse é o problema. Se ao longo você faz tudo lá para ter o plano de voo aí, para essa existência, e você tem esses itens, às vezes até herdou, tá entendendo? Esse não é o problema, não. O problema é o que você põe lá como seu Deus, como seu objetivo de vida. Entende? Entende assim, na hora que você escolhe, eu vou fazer isso daqui, que eu sei que eu não vou ficar rico, mas eu vou ser feliz. Olha aí, abriu mão da materialidade. Que a felicidade não tem nada a ver com coisa material. Eu não estou falando de ser miserável e passar fome. Eu estou falando que, uma vez que você procura o reino de Deus, tudo mais lhe será acrescentado como acréscimo. Tudo mais virá como acréscimo de misericórdia. Então, quando isso acontecer, a profecia continua. E então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande força e aparência. Então, você ressignificou tudo. O que está vindo de cima das nuvens? O que está vindo do céu? De cima de um outro nível de vibração? É a sua união com a segunda pessoa de Deus, o Filho. Tá? Então, se verá o Filho do Homem, Filho de Deus, vindo nas nuvens com grande força e aparência, né? Com a superioridade, sublimidade, com a grande força energética ligada à energia do planeta. E então enviará os mensageiros e reunirá os escolhidos dele dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando tiver essa transição, tem a sua e tem a do planeta, você vai se congregar com toda essa humanidade que fez a transição, que vai estar no mesmo nível que você. Então esses espíritos vão operar juntos. E então virá os mensageiros, os espíritos enviados que vão auxiliar essa transição, já estão aí, né? E também vem amparar-nos nesses momentos iniciais de transição, que a gente nem imagina como é que é perder o corpo de carne e você não ter mais que
encarnar, olha a palavra. Você vai labutar, vai trabalhar, mas não vai ter que mais ser animar uma marionete de carne. E os 4 ventos, isso vai ser uma coisa universal, vai valer para esse planeta, todo mundo ligado a ele. Entende que é da extremidade da Terra até a extremidade do céu. Então ele começa falando da nossa transição, vê lá estudo passado, dias calamitosos. Ele começa nós outros fazendo essa transição, fazendo a metanoia, observando o nosso éon, final de éon e transição de éon, estaremos reunidos na transição do planeta Terra. Mas isso é tudo, interno. Então não tem nada de material. Mas a gente difícil que a gente está pegado no material. Tá? Então, que Jesus nos abençoe agora, hoje e sempre. Vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Nos colocando de forma bem confortáveis. Se quiser colocar um copo d'água, uma garrafa d'água para fluidificar, dá uma pausa aí, vai lá encher e volta. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária. Nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção
forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, a todos aqueles espíritos que zelam pela nossa família e por nós outros, e a todos aqueles trabalhadores maravilhosos do Evangelho da Noite. Queremos agradecer mais uma vez, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse verdadeiro banquete espiritual, por termos podido receber em nossa casa a visita do Evangelho da Noite, que veio fazer a sanitização dos nossos lares, veio transmutar as energias passíveis de serem transmutadas e levar aquelas outras que não são passíveis de serem transmutadas aqui e que serão encaminhadas para o lugar de direito no orbe terrestre. Jesus envolve a todos nós, os nossos corpos, e assim como houve a sanitização do nosso lar, que nós possamos ter os nossos templos espirituais, que são os nossos corpos, também reenergizados e reharmonizados. Queremos, Senhor, também pedir a sua presença para que possamos mandar um quanto de energia para essa humanidade terrena ligada à Terra, encarnada e desencarnada, um quanto de energia para a saúde do planeta Gaia e um quanto de energia para todos esses líderes mundiais encarnados, quer eles sejam líderes materiais e como líderes espirituais, Senhor. Dessa forma, Senhor, queremos mandar fazer a nossa humilde contribuição para a transição planetária. Agora, Senhor, vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas intenções e as nossas demandas, e com relação a pedir para outras pessoas também. Senhor Jesus, dá-nos uma boa semana e dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.